Essa pergunta é muito interessante porque ela dá o exemplo do João Calvino, que necessariamente em Genebra não era um cidadão genebrino. A cidade-estado de Genebra não tinha João Calvino como seu cidadão. Ele era cidadão de uma outra cidade-estado, não de Genebra. Ele morava em Genebra, era pastor da Catedral de Saint-Pierre, mas ele não tinha, por exemplo, voto ali. Ele era o que nós podemos usar, o mesmo termo, né, uma influência ali, mas ele não tinha voto. E hoje os cristãos exercem seu voto, o voto é um dos meios de influência, mas existem muitos outros, e a gente pode fazer isso de muitas maneiras. Uma das que eu gosto muito de mencionar é exercendo e ajudando a gente a criar comunidades densas, alicerces comunitários. Muitas vezes a gente fala sobre cosmovisão, muitas vezes a gente fala sobre filosofia cristã, a gente fala sobre ciência e fé cristã, mas nomes como Calvino, Jonathan Edwards, Abraham Kuyper, Herman Bavinck, eles não eram pessoas que estavam sozinhas fazendo o que eles faziam. Eles tinham comunidades, alicerces comunitários. Eles eram pessoas que tinham famílias, igrejas muito densas ao seu redor. E os cristãos se esquecem que um trabalho político, na melhor acepção da palavra, público, ele não pode ser feito sem esses alicerces comunitários, sem essas comunidades. Vou dar dois exemplos apenas. Vou dar o exemplo do Kuyper e eu vou dar o exemplo do Jonathan Edwards. Cronologicamente, Jonathan Edwards primeiro. Jonathan Edwards, por exemplo, seu pai, ele o levava à igreja, eles tinham que cruzar um rio. Eles iam, às vezes, a pé ou a cavalo à igreja, cruzando um rio. Às vezes a gente não cruza uma rua para ir à igreja. Pensa na vitalidade dessa família pastoral, dessa igreja que andava quilômetros para ir até lá, para congregar. Pensem nessa vitalidade dessa comunidade. Pensem em Kuyper, por exemplo. Kuyper saiu da Universidade de Leiden, onde ele estudou teologia, era uma universidade liberal. Ele saiu de lá, então, liberal, descrente, ele não era um cristão, ele saiu de lá sem crer em Deus, o que era muito normal nessa época, e foi enviado para uma igreja no interior da Holanda, que era uma igreja formada obviamente, de membros muito cristãos, calvinistas, que quando receberam o seu pastor, perceberam que o seu pastor não era nascido de novo. E o que eles fizeram? O que uma igreja hoje faria ao receber um pastor de um presbitério, de uma convenção, que não era crente? O que eles fariam? Eles devolveriam o pastor. Falaram, olha, por favor, presbitério, manda um pastor crente. Por favor, a gente precisa de um pastor convertido. O que eles fizeram com o Kuyper? Eles oraram por ele, deram literatura para o Kuyper até ele converter. O que isso significa? Essa igreja tinha alicerces comunitários. Era uma igreja saudável o suficiente para poder aguentar ter um pastor que não era nascido de novo até ele nascer de novo. Vejam a força disso. Muitas vezes a gente pensa em influenciar a política, eleger um presidente, um deputado, um vereador, comprar um canal, iniciar um podcast, alguma coisa assim, mas a gente não pensa em ter uma igreja vigorosa, a gente não pensa em ter uma família saudável, a gente não pensa em receber um pastor, às vezes, debilitado e trabalhar tanto na vida dele para ele se tornar um Abraham Kuyper. Porque essa igreja que cuidou dele, passado alguns anos, ele saiu de lá, foi para uma igreja um pouco maior, passou um pouquinho e foi para a igreja de Amsterdã, e depois ele saiu da igreja, porque ele não podia ocupar 2 cargos, e aí então porque a igreja era ligada ao Estado, o Kuyper, e aí então ele se tornou vereador, deputado, e só então primeiro-ministro. Então, vejam, o que eu estou querendo mostrar é que existem muitos níveis de influência. Existem muitos níveis em que nós podemos fazer esse trabalho. O que o Calvino fazia? O Calvino pregava. Ele pregava quase todos os dias da semana, mas ele pregava, ele escrevia. Nós podemos escrever, nós podemos pregar, nós podemos ensinar, dar aulas, publicar.
E com isso a gente vai criando comunidades robustas dentro de casa, dentro das nossas escolas, dentro das nossas igrejas, para que outros homens e mulheres possam dali florescer. Mas sem isso, não adianta só ideias, não adianta a gente só ficar jogando textos na internet, não adianta só a gente ficar jogando vídeos no YouTube, se a gente não tem comunidades, se a gente não tem alicerces comunitários. Sem isso, sem esse povo muito bem alicerçado, nós não conseguiremos influenciar aonde nós estamos. Esse é o grande meio através dos quais esses homens que a gente conhece, Calvino, Edwards, Kuyper e tantos outros na história, conseguiram fazer a diferença como eles fizeram.